Olá! Hoje iremos fazer uma aula de capoeira. Do começo ao fim, será trabalhado todo o contexto dela, desde seus movimentos até um pouquinho de sua história. Garanto que quem assistir, acompanhar e procurar se envolver com a aula, sairá pelo menos sabendo um pouco dela e garanto que poderá jogar em qualquer roda que encontrar daqui para frente, pois os movimentos que serão passados serão movimentos básicos, mas eficientes, e o que garante uma seguridade em qualquer roda de capoeira que você virar. Entretanto, antes de darmos início aos movimentos, a pergunta que fica: o que é capoeira? Capoeira é dança, luta, música. Na verdade, ela é tudo isso. A capoeira é uma arte multicultural. Ela se envolve em todos os aspectos e âmbitos. A capoeira ainda divide muitos pensadores e pesquisadores sobre sua origem ao certo. Entretanto, iremos trabalhar com a teoria mais aceita, que é a teoria de que ela foi criada aqui no Brasil por negros escravizados de África. Em meados do século XVI, o Brasil se encontrava colônia de Portugal e precisava de mão de obra barata para que trabalhasse nos engenhos e várias outras atividades que aqui existiam. E o que é mais barato do que a mão de obra escrava? Então, muitos negros de África foram trazidos para cá escravizados, onde era forçado a muitos trabalhos. Muitos chegavam a morrer devido aos trabalhos e antes mesmo de pisar no solo brasileiro já morriam na própria travessia, que era uma travessia em navios sob condições desumanas. Ao chegar aqui, eles tinham um choque cultural, pois tudo que eles aprenderam em sua terra deveria ser deixado de lado, desde sua religião até o seu próprio nome, pois ao chegar aqui, muitos deles eram batizados, todos eles eram batizados com outro nome, e eram obrigados a seguir outra fé. Dessa forma, muitos negros se revoltaram e tentavam fugir de toda forma, pois muitos preferiam a morte do que uma vida de servidão. E assim, com esse desenvolvimento, acredita-se que foi dessa forma que a capoeira surgiu, pois os negros em sua terra já tinham alguns tipos de dança que se assemelhavam à luta e começaram a utilizar em solo brasileiro para fugir de feitores, apantados e capitães do mato, em busca de sua liberdade. E assim, com o tempo e com contato com outros povos de África, já que, como sabemos, a África é um continente enorme e muitos povos, e não vieram povos de apenas um país para cá, para ser escravizado aqui. Vieram pessoas de Angola, Costa do Marfim e vários outros países de África. Dessa forma, com o contato com esses povos de outras nações, fez com que algumas artes se desenvolvessem, algumas artes se misturassem e novas artes assim surgissem. E acredita-se que talvez a capoeira tenha surgido dessa forma, pois a ânsia por liberdade que os negros tinham fazia com que eles lutassem com tudo que tinham. E tudo que eles tinham era apenas o seu próprio corpo. Então, era obrigado para os negros desenvolver técnicas de sobrevivência. Técnicas essas que vai vir um decreto mais tarde de destreza corporal, onde o negro utilizava velocidade, malência e se escondia na mata. Quando o feitor passava, antigamente as armas eram armas que precisava dava um tiro e precisava recarregar. Então o negro muitas vezes usava essa velocidade, se escondia no primeiro tiro e atacava os capitães do mato, os feitores, com golpes corporais, cabeçada, pernadas, braçadas, tudo que ele tinha ao seu dispor. E assim, com o tempo, com as organizações, foram desenvolvendo a capoeira, que posteriormente, com a abolição da escravatura aqui no Brasil, os negros começaram a se organizar mais,
um mostrando para o outro alguns movimentos que tinha desenvolvido, e posteriormente, mas entretanto a capoeira entra como um crime no Código Penal, pois era tido como vadiagem, era tido como coisa de sempre fazer, e além de sua periculosidade, pois os negros, por não. Então, eu iria falar um pouco sobre a ginga. A ginga nada mais é do que o movimento que o capoeirista faz durante a roda. Ele é esse movimento que permite que o capoeirista não fique parado. Ela é o balanço do capoeira. É aquele que vai dar ritmo ao capoeirista. Aquele movimento que dita como o capoeirista se comporta na roda, pois é ele que faz com que tenha o molejo do capoeirista. Um capoeirista não pode ficar parado. O capoeirista tem que estar sempre em movimento. E a ginga é o momento que nos permite isso. Pois, assim como dizem na música, capoeirista parado não dá. E a ginga veio para fazer isso. O capoeirista deve ser como a maré, deve ser como o mar. Ele deve ir e vir, para cima, para baixo, para um lado e para o outro. E a ginga é o nosso movimento de ritmo. Ele permite com que o capoeirista vá para um lado, volte para o outro, vá para frente e para trás. Todo aquele balanço que se vê na capoeira é conhecido como ginga. Tanto que ela que é o movimento característico de capoeira. Pois, tanto na capoeira primitiva, quanto na contemporânea, quanto na Angola e na regional, todos os capoeiristas utilizam a ginga, fazendo desse um movimento de suma importância, fazendo dele o mais importante do capoeirista, pois é ele que caracteriza o que é o capoeira. Agora a gente vai aprender um pouco o que é a ginga, como se faz ela. Ela é o seguinte: primeiro a gente vai pôr uma base aqui, perna da frente flexionada, perna atrás estirada, braço semelhante à perna de trás na frente e mão aqui. O que é a ginga? A ginga é a alternância dessa base para a mesma base, só que com a perna contrária. Perna agora, antes estávamos com a perna esquerda, agora estamos com a perna direita na frente. Perna direita atrás, perna esquerda atrás agora. Mão direita na frente, agora a mão esquerda. Essa é a alternância, passando por aqui pela cadeira e alternando entre essas bases. Isso é o movimento da ginga. Os movimentos. O que são os movimentos da capoeira? Os movimentos são aquilo que executamos dentro de uma roda. E eles são definidos por diversas formas. Na capoeira regional, o mestre Lima vem definindo eles como movimentos de ataques, traumatizantes, desequilibrantes. E esses movimentos são definidos como defesa também. E a gente vai definir ele aqui de três formas. Os movimentos de ataque, que eu irei falar agora, o movimento de defesa, que eu irei falar posteriormente, e o movimento de locomoção. O movimento de ataque nada mais é que aqueles que são executados com a finalidade de atingir um alvo. Eles são aqueles movimentos em que o capoeirista é comumente visto usando o pé para acertar e desferir golpes. Existem alguns movimentos de ataque dentro da capoeira. Eles podem ser, talvez não tanto que nem em outras artes, mas são tão perigosos quanto. A velocidade e a forma que o movimento vai se passar vai depender muito da situação, pois cada movimento é um.
e cada capoeirista é um. Então, a forma que você executa o seu movimento é muito particular seu e muito particular do momento em que a música e o jogo pede. Às vezes, um movimento que é tido como mais lento, a gente tende a usá-lo com mais velocidade, a depender do momento. Assim como, às vezes, um movimento que comumente usamos com velocidade, às vezes temos que desacelerar para fazer com que ocorra um jogo bonito e objetivo. Pois é essencial que o pé atinja o outro. Lógico que dentro de uma roda, dentro de um jogo, a gente tem todo um controle, mas como a capoeira é uma arte marcial, é fundamental que treinemos nosso corpo para tal. E nossos pés são uma arma, são capazes de ferir uma pessoa. Então é necessário que tenhamos consciência disso. E que nós controlamos nossos corpos na hora da execução desses movimentos de ataques, usando eles com sabedoria e calma, para se compreender o que se pede, com quem estamos lidando, com quem estamos jogando, e assim poder, muitas vezes, não ferir nosso companheiro de roda, nosso colega de academia. E agora a gente vai aprender um movimento de ataque chamado meia-lua de frente. Você põe a base da ginga e a perna de trás vai sair um movimento, que vai sair em forma de meia-lua. De trás, passa pela frente e retorna para trás. Dessa forma. Isso é a meia-lua de frente. Novamente. Isso. Agora a gente ginga e faz com a outra perna. E aí a gente repete esse movimento para aperfeiçoar ele. Agora iremos aprender outro movimento de ataque chamado bênção. Esse movimento tem como finalidade empurrar o adversário. Pode, dependendo de sua força, pode até ferir ou apenas afastá-lo. Vai depender do seu objetivo. Ele é dessa forma. Todo movimento da capoeira vai partir da parte da base. Então, a gente pega a perna de trás, levanta a perna e empurra. Voltando esse mesmo movimento. Empurra a perna. Puxa e empurra. Esse é o movimento da benção. Novamente agora para o outro lado. Levanta e empurra. Levanta e empurra. Levanta e empurra o pé. Agora fazendo com a ginga. Como eu falei anteriormente, iremos definir nossos movimentos em 3. Apesar de já ter a definição de mestre Bimbo dos mestres para suas academias, para nós vamos utilizar essas 3 de denominação. Os movimentos de ataque, defesas e locomoção. E nesse momento iremos focar nos movimentos de defesa. Existem diversos tipos de movimentos de defesa. E pode ser que tem como finalidade impedir que o pé do nosso companheiro nos atinja. O movimento de ataque do nosso companheiro, que o nosso companheiro executa durante o jogo, atinja-nos. Então, existe a cutila, pode ser considerado um movimento de defesa, pois impede que esse pé nos atinja, apesar de ser uma entrada em cruz. E até movimento de ataque pode ser utilizado a depender da situação como movimento de defesa. Entretanto, iremos focar apenas nos movimentos de defesa conhecidos como esquivas. Essas esquivas têm como finalidade fazer com que o pé e o golpe não nos atinjam. Mas ela é executada da seguinte forma, fazendo com que nosso corpo acompanhe o movimento do nosso companheiro. Então, se o movimento do nosso companheiro vai da direita para a esquerda, iremos segui-lo, pois fazendo com que o pé passe por cima de nós
seguindo o mesmo movimento para que não nos atinja. Assim é que se caracteriza o movimento de esquiva, fazendo com que a gente siga o movimento do nosso companheiro com o corpo, fazendo com que cada parte que ele vai percorrendo, a gente vai se abaixando, se inclinando um pouco. Dessa forma, impedindo que o pé e o golpe nos atinjam. Existem alguns momentos de esquiva que eu irei denominar, entretanto, mais à frente só irei ensinar dois, que será a cocorinha e a negativa. Mas também existe a esquiva lateral, esquiva em cadeira, esquiva de frente, esquiva na queda de 3 e assim sucessivamente. Todas essas esquivas têm como essa finalidade, o que eu lhe disse, fazer com que nosso corpo siga o movimento do nosso companheiro e não, consequentemente o pé não nos atinja, fazendo dessa forma que a gente saia ileso do jogo. Comumente vai ver muito capoeirista utilizando as esquivas acompanhadas de outros movimentos, ou de ataque, de locomoção, a depender do que o jogo pede. Se o jogo pede que você contra-ataque, então comumente as esquivas estarão acompanhadas de movimentos de ataque. Se o jogo pede que você se afaste do companheiro naquele momento, a esquiva será acompanhada de movimentos de locomoção. Sendo assim, é natural para o capoeirista compreender o que o jogo pede naquele momento, qual esquiva é mais aconselhável e, dessa forma, filtrar o que e quando irá usar cada uma das esquivas. Agora iremos aprender a esquiva, um movimento de defesa chamado cocorinha. Ela tem como finalidade fazer-nos defender, como foi explicado anteriormente. Então, a gente vem da base, bota as pernas juntas e desce para o lado oposto que está vindo o movimento, botando essa mão que fica como defesa da gente. Os pés totalmente no chão e a mão atrás totalmente na palma da mão no chão. Dessa forma, pois se o movimento vir um pouco baixo, a mão acima irá nos defender. E a mão que cá dá apoio para que a gente possa inclinar o pé, o corpo, o suficiente para se esquivar de qualquer movimento que venha. Voltamos novamente para a base, gingamos e iremos para o outro lado, que é a mesma coisa. Iremos aprender agora mais uma esquiva, que se chama negativa. Como a outra esquiva, o objetivo dela é nos defender de golpes que tem como objetivo nos acertar. Assim como todos os movimentos da capoeira, ela também irá partir da base e da ginga. Estamos aqui, o movimento veio, descemos aqui. Perna semi-esticada, outra totalmente flexionada, que será nosso apoio. Mão totalmente no chão, para nos dar mais segurança. E a outra mão no rosto e corpo inclinado, para que assim o movimento possa passar por nós. Então, e a gente retorna para a ginga após o movimento ter passado. A mesma coisa do outro lado. Perna semi-esticada, mão totalmente na palma, perna de apoio, mão no rosto protegendo. E agora, como eu falei que iremos definir nossos grupos de movimento em 3, lógico que em outros vídeos podemos focar no subgrupo que existe dentro deles, mas iremos falar de 3 grupos, que agora é o da locomoção, já que falamos da defesa e do ataque, iremos falar um pouco da locomoção. O movimento de locomoção tem como intuito o que o próprio nome diz: locomover o capoeirista pela roda. A ginga, a gente trata um caso à parte, já que ele é o movimento base da capoeira. Mas ela se enquadraria na locomoção, pois faz com que o capoeirista não fique estático, não fique parado em um só lugar. Mas como a ginga é nossa base, é assim como a árvore precisa da raiz, o capoeirista necessita da ginga. Então a gente não vai trabalhar ela, já que trabalhamos também ela em um momento específico do vídeo. Agora iremos falar sobre o movimento de locomoção mais casuais do mundo da capoeira, que são o AU e o rolê.
Esses são movimentos muito comumente vistos em roda. O AU nada mais é que aquela estrelinha, a famosa estrelinha que a gente vê em ginásticas, vê na rua, e geralmente muitos de nós aprendemos ainda quando era criança, pois era muito comum antigamente ter ele como parte de nossa brincadeira, de nosso cotidiano. O rolê nada mais é que, como a gente se move no ar, no alto, se movendo em cima, o rolê já é um movimento de locomoção embaixo. Ele serve para, quando a gente está embaixo, poder se mover pelo chão. Esse movimento de locomoção é essencial para a capoeira, pois o capoeirista não pode ficar parado. O capoeirista necessita do movimento. O corpo do capoeirista pede que ele se movimente. A música que soa durante todo o rito, todo o ritual da roda, pede com que o capoeirista se movimente. O capoeirista sinta a energia e não fique estático. Um capoeirista parado não dá e se torna uma presa fácil. Se torna um alvo e ninguém quer ser alvo. Então, é para isso que serve esse movimento de locomoção. Fazer com que o capoeirista, ao mesmo tempo que esteja na esquerda, está na direita, esteja embaixo, está em cima, e faz com que se torne até natural essa dinâmica de se mover durante todo o jogo. E o capoeirista precisa desses movimentos, pois é esse movimento que dita o jogo. Se você chegar em qualquer roda, raramente você vai ver um capoeirista parado. Ele sempre estará fazendo esses movimentos de locomoção, pois o movimento de locomoção é o que dá o sentido, o ritmo ao jogo de um capoeirista. Agora será um movimento de fazer a gente se mover enquanto está no chão. Partindo do movimento de negativa que aprendemos agora há pouco, iremos fazer o seguinte. Estamos aqui, paramos na negativa. Essa perna que estava nos dando apoio irá passar por cima, enquanto que depois a outra trazendo nosso corpo. O nome desse movimento se chama rolê. Esse movimento vai fazer com que a gente se mova pela roda. Então, se alguém atacar a gente, não iremos ficar no mesmo lugar. Iremos nos esquivar na negativa e ao mesmo tempo iremos nos afastar de quem nos ameaçou. Agora iremos fazer para o outro lado. Negativa e rolê. Negativa, rolê. Um movimento de locomoção muito conhecido na capoeira é o AU. Ele é tradicional. Muitos podem ter visto em ginástica como estrelinha ou até mesmo no seu dia a dia nas brincadeiras de criança. E ele é muito tradicional, pois ele marca o início da roda. É muito comum vê-lo utilizando ele no início da roda, quando dois jogadores saem para jogar. Ele se constitui da seguinte forma: uma mão no chão, essa perna levanta, dando apoio, e depois a outra mão, fazendo esse movimento. E a U. Novamente por outro lado, geralmente na capoeira utilizando a base para sair para todo momento. Então saímos daqui da base, fomos um pouco para trás e jogamos o AU. Do outro lado, base. Jogamos para trás e AU. A música na capoeira. A música na capoeira é essencial, pois ela que dita todo o ritual, ela que dita como o jogo deve ser cadenciado, veloz, lento, como o capoeirista deve se comportar na roda. E também diferencia os estilos da capoeira, já que a capoeira tem a regional, a Angola, atualmente contemporânea, e vários outros. Então, se para definir que tipo de capoeira deverá ser jogado, aí é utilizado a música. A música na capoeira existe várias nomenclaturas, mas varia de toques a canto, onde teremos nos toques São Bento Grande
da Angola e São Bento Grande da regional. São Bento Pequeno, que é utilizado na capoeira de Angola. O próprio toque de Angola. Aí vem outros toques como Banguela, Santa Maria, Riuna, Idalina. Esses últimos criados por Mestre Bimba. E assim, vários outros toques existentes dentro da capoeira, que se fosse parar para falar de cada um, iria demorar demais. Mas iremos focar nos 4 toques, em 5 toques, que serão Angola, São Bento Grande da Angola, São Bento Pequeno da capoeira de Angola, São Bento Grande criada por Bimba da regional e a Banguela criada por Bimba também da regional. A Angola, como o próprio nome diz, é quem caracteriza o jogo de Angola. Ela geralmente é tocada mais cadenciadamente, tocada pelo gunga, o regente da roda. Ela toca mais cadenciado, um jogo mais lento, não menos perigoso, pois falho é aquele que acha que a Angola é boazinha só porque é mais lenta. Na verdade, ela pode ser até mais perigosa do que a própria regional. Temos o toque de São Bento Grande, São Bento Pequeno da Angola, que é tocado pelo berimbau médio. Ele geralmente acompanha o toque do gunga, que é o toque da Angola, que também é característica do jogo de Angola. Ele é considerado esse toque no médio porque é uma inversão do toque de Angola. Então, quando o gunga fala, o médio inverte o que o gunga diz. E o toque São Bento Grande da capoeira de Angola, que algumas academias costumam tocar no viola para fechar a tríade dos berimbais. Então, dessa forma, a gente tem a harmonia dos berimbais na capoeira de Angola. Na capoeira regional, utiliza-se apenas o berimbau. O toque característico da própria regional é o São Bento Grande dela, que foi criado por Mestre Bimba para desenvolver o jogo da regional. Entretanto, quando o jogo ficava muito agressivo, Mestre Bimba utilizava o toque que ele próprio criou, que é o da Banguela, que ele falava que quando o jogo estava muito agressivo, tocava a Banguela para apaziguar os ânimos. Então, era um jogo mais cadenciado, geralmente utilizando mais floreios, balões, cintura desprezada, esse tipo de jogo onde não tinha muita agressividade. E esses são os toques da capoeira, tanto de Angola quanto regional. Elas são características da capoeira. E quando um capoeirista a ouve, já consegue identificar qual das duas capoeiras se fazem presente naquele espaço. E assim, saber como se comportar, como jogar e como todo o ritual será tido. Além dos toques, também temos as classificações de músicas, que é a ladainha, que inicia uma roda de Angola, os corridos, que são músicas mais rápidas, onde tem sempre uma dinâmica entre quem canta e quem responde coral. Tem a quadra que Mestre Bimba utiliza na capoeira de regional para dar início à capoeira, o jogo da capoeira regional, que vamos dizer assim que é como se fosse a própria ladainha. E temos os instrumentos, que são pandeiro, na capoeira de regional, 2 pandeiros e um berimbau médio. E na capoeira de Angola temos uma variedade grande de instrumentos, que é atabaque, pandeiro, agogô, reco-reco, os 3 berimbais, médio, gunga e viola, e tem algumas academias que utilizam triângulo e entre outros instrumentos. E isso é o que faz a musicalidade da capoeira, o que dita todo o ritual. Falamos sobre a capoeira. Aprendemos alguns golpes de ataque, defesa, locomoção. Vimos um pouco da musicalidade. Vimos um pouco de sua história. Entretanto, o que vimos aqui hoje é menos de 1% de toda a extensão de conhecimento que a capoeira é. Para se aprofundar mais é necessário anos e anos de práticas. E por isso eu convido a vocês a praticarem, procurar uma academia ou continuar vendo e buscando ensinamentos através de vídeos e tudo mais. Entretanto, é essencial a presença de um mestre, pois a capoeira
precisa desse ser antecessor para facilitar o aprendizado dos que irão precedi-lo, dos novos alunos que vêm e os novos alunos que virão. A capoeira é rica, é uma arte genuinamente brasileira, cheio de cultura, cheio de história, cheio de tradição. E para saber mais sobre ela, é apenas vivenciando. Eu agradeço a todos por acompanhar. Espero que futuramente os encontrem em algumas rodas e possamos jogar um pouco, pois a capoeira, o capoeirista que não precisa viajar, conhecer. Não, quando se fala viajar não quer dizer apenas em cidade, mas em rodas, em seu próprio pensamento e se auto-conhecer. Conhecer o seu corpo, sua mente, seu espírito. E a capoeira propicia para todos nós uma vivência tanto física quanto mental.